Salve, gurizada! E aí, galera? Então, vou fazer uma parte 2 do vídeo anterior da discussão a respeito de defesa mágica ou pedra de redução de pain, porque eu vi alguns erros ali nos cálculos da função e eu quero consertar isso. E também eu pedi para um amigo meu montar uma lista de consumível aqui para mim pra gente estar verificando como é que vai ficar a situação quando tiver, tipo assim, full potado, ou não sei se isso daqui é full potado, mas tem bastante consumível aqui, acho que é o suficiente para dizer que o cara tá bem potado, digamos assim. E também um recado para os nossos amigos gringos, eu vou traduzir o vídeo anterior lá de 1 hora, eu vou deixar, sabe aquele sistema de legenda do YouTube? Então eu vou, como o vídeo já está postado, eu vou traduzir por lá, né? Eu não vou traduzir pelo meu editor aqui. Então, só que vai demorar um pouco. Então, aí você, porque assim, aquele vídeo é importante para que você possa entender como é que eu cheguei nisso tudo aqui, tá ligado? Então, quando ele tiver totalmente traduzido aquele vídeo, porque se você for lá, você clica na opção de legendas, vai ter inglês lá, mas só vai estar traduzida a primeira frase, basicamente, porque eu só estava testando para ver como é que funcionava. Nunca tinha usado o sistema antes. Então é isso. Daí eu vou postar um vídeo e vou falar, ó, aquele vídeo está traduzido e vocês podem ver tranquilamente quem entender um pouco de inglês, tá ligado? E para os americanos que é fácil é a língua nativa deles. Bom, então vamos para o que interessa aqui, que é os ajustes que eu fiz. No vídeo passado, o que acontece? No algoritmo que eu tinha criado, ele, ele tava tipo assim, eu estava fazendo o computador entender que a redução de penetração, tipo assim, por exemplo, quando a redução de penetração tivesse sobrando, por exemplo, o cara tem 20% de PEN e eu tenho 40% de redução de PEN. Aí, tipo assim, sobra 20% de redução de PEN, né? Que no fim das contas não vai valer de nada essa sobra ali, simplesmente vai sobrar, tá ligado? No algoritmo do jogo. Mas no algoritmo que eu criei, ele estava entendendo que aquilo que sobrava iria adicionar na defesa final, tá ligado? Porque eu criei o algoritmo da redução de PEN como se fosse o inverso do algoritmo da PEN, tá ligado? E ele entendia que eu ganhava defesa quando sobrava redução de PEN. Aí, pra gente driblar esse problema, o que que eu fiz? Eu acabei passando uma noite assim, só pensando nesse problema para tentar resolver ele. E acabei lembrando que a gente pode escrever ela numa função por partes. Tipo assim, uma função por partes é quando tu diz que a partir de x maior que 1, tu dá uma função. E x menor que 1, tu dá outra função, tá ligado? Então assim, eu disse que pra ele assim, ó, tá escrito aqui, ó. Quando d menos x, ou seja, quando a redução de penetração menos a penetração do inimigo for maior ou igual a zero, ou seja, quando sobrar a redução de penetração, ele vai estar simplesmente copiando o algoritmo da defesa. Por quê? Porque minha defesa vai ficar intacta, não vai ter penetração infligindo sobre mim, entendeu? E assim como ele vai copiar o algoritmo da defesa, ele também não vai entender que aquela minha redução de penetração é uma defesa adicional, porque não é, né? Ou seja, vai ficar essa reta aqui, que é porque a minha defesa não está sendo. Não está sofrendo distorções devido à penetração do cara, entendeu? Ou seja, vamos pôr aqui ó, nossa redução de penetração em zero. Quando a gente tem 0% de redução de penetração, você vê aqui que na minha função defesa, que agora está em laranja, né?
ela se mantém constante até o zero. E aí depois ela sofre a interferência da penetração. Já na função de baixa redução de penetração, como ele tem um adicional de 10% de redução de PEN, ele vai até 10% de PEN do cara, é normal, porque né, não vai sofrer interferência da penetração, porque vai se anular ali a redução com a PEN, e a partir dali a penetração vai começar a ser efetiva, entendeu? E aí eu tive que ajustar também essa outra função com a pedra de Redu de PEN, para entender que se eu somar a Redu de PEN que eu já tenho com esse adicional de 10% de Redu de PEN e sobrar esses dois juntos, sobrar com relação a PEN do cara, entendeu? Eu fiz o mesmo ajuste, só que aí aqui ó, D mais G, o G é o 10% de adicional, menos o X, que é a penetração do cara. Ou seja, se eu ajustar a nossa PEN base aqui para 0,42, como era o caso inicial, a penetração só vai ser efetiva a partir de 52% quando eu tiver com a pedra de 10% adicional, entendeu? Ou seja, se a gente for fazer um ponto aqui, ó, opa, ó, vamos pôr um pontinho aqui, ó, bem na pontinha. Botei o ponto ali bem na pontinha, ficou em 0,52. E aí, a partir de 0,52, a penetração vai ser efetiva. E no caso, na outra função da defesa, vai ser em 42%, entendeu? Por quê? Por conta dos 10% ali. Então, tipo assim, eu falei assim, ó, soma a redução de penetração com SG, que é os 10% da Redu de PEN, ou seja, para ficar a redução de penetração total com a Redu de PEN. Soma esses dois e tira de x, que é a penetração inimiga. Se isso der maior ou igual a zero, ou seja, sobrar esse total de redução de penetração, então simplesmente mantém minha defesa intacta. Caso contrário, aí eu falo para a máquina assim, caso contrário, caso fique menor que zero, então entra no algoritmo da penetração. É basicamente esse o ajuste que eu fiz, e agora a gente tem duas funções mais condizentes com o comportamento do jogo, tá ligado? Porque antes ficava um bagulho pro infinito, assim, tipo. Então, só esse pequeno ajuste, mas vocês podem ver aqui, ó, que o que a gente descobriu no vídeo passado, os comportamentos, eles vão ser os mesmos. Quando a gente sobe, porque o raciocínio que eu utilizei estava correto, entendeu? Conforme a gente sobe a defesa adicional, ó, o x da interseção ali vai diminuindo. E a pedra de Redu de PEN vai sendo efetiva um pouco antes, por conta dessa defesa adicional tá grande e, portanto, conforme essa defesa adicional vai crescendo, o impacto que a pedra de 20% de defesa mágica tem na nossa defesa final vai diminuindo. Então, assim, a pedra de redução de P em 10% vai valendo mais a pena. Você pode ver que o comportamento é o mesmo, e conforme vai diminuindo, vai dificultando um pouco mais para a pedra de Redu de PEN. E aí, ó, ela passa a valer a pena um pouco mais depois, quando que seria referente à penetração do inimigo, né? Quando ele tiver a penetração maior. E conforme a gente aumenta a Redu de PEN também, ó, a gente vai dando mais chance para pedra de 20% de defesa mágica. E conforme a gente aumenta a trinca, também vai ficando mais fácil para pedra de defesa mágica. Ou seja, o que a gente descobriu no vídeo passado com relação aos comportamentos vai ser o mesmo. A gente só vai ter uma pequena modificação ali
de início quando a penetração inimiga não tem nenhuma efetividade sobre você por conta da tua redução de PEN, ser alta, no caso. Então, eu, outra coisa que eu esqueci é que eu considerei ali que eu tava com o peito do PVP, né? Mas na verdade eu vou estar usando um peito roxo, então eu fiz os cálculos aqui, deixa eu ver. Eu calculei quantos por cento de defesa tu ganha no equipamento quando tu fortificar mais 18. Porque meu peito estava mais 18, né? Vamos supor que eu vou pôr um peito roxo mais 18 agora, tá? Pra ficar mais pareado com o que eu tenho, com o nível de fullzice que meu char tá agora. Então, aqui tá a nossa defesa como era antes, com o peito PVP. E aqui como ele fica, ó, a defesa base do equipamento do peito roxo, os adicionais do mais 18, que é 83% sobre a nossa defesa base do equipamento, e o bônus de reencarnar de 178, que vai dar 1808 de defesa base pelo equipamento roxo. E aí a diferença do equipamento roxo para o peito PVP vai dar esses 189 adicionais na nossa defesa base. Então a nossa nova defesa base vai ser 10.446 e não mais 10.257. É um pequeno ajuste, mas só para deixar tudo bonitinho e o ajuste do gráfico também tá bem melhor agora. Então, vamos vamos fazer mais uma coisa agora. Vamos supor que eu vou me potar, tá ligado? Ah, outra coisa também é que eu comprei o chapeuzinho runway aqui novo. Então nossa defesa adicional vai ficar em 0,72 agora. E não mais 0,69. Mas como a gente já viu no vídeo anterior, desse jeito seco aqui eu já fiz as contas para vocês. Agora vamos supor que eu vou começar a me potar. O Amatsuki fez aqui uma lista aqui de consumíveis para mim, aí eu vou estar usando com base nisso daqui. Como é que vai ficar a minha defesa com esses potados, tá ligado? Vamos começar devagar, porque existem pessoas que se potam menos que as outras e tem pessoas que se potam totalmente, né? Então vamos começar assim, vamos começar de leve. Vamos supor só que o cara tá usando panqueca e pedra mágica do caos. Só entre aspas, né? Que vai dar um adicional de 22% de defesa. Além disso, eu esqueci de considerar que tem o buff de guilda, que dá 8% de defesa adicional, tá ligado? Então, vamos por aqui 8% a mais do buff de guilda e mais 22% só desses dois consumíveis aqui. Ou seja, vai para 1.02. 1.02, beleza? Agora, já que a gente está considerando que está potado, provavelmente o cara vai querer usar uma pote de 10% redo de PEN e a de 5% também. Então vamos por 0,57. Então esse é um cara nível mediano assim nessa arte de se potar, beleza? Ó, já de cara tá bem fácil para pedra de redo de PEN, né? Porque como a gente viu, a gente está considerando um inimigo que tem 98% de PEN mágica em cima da gente. E aqui, a partir de 65% de PEN, de 10% já vale a pena. Eu vou fazer mais rápido agora porque vocês já entendem. Vamos ver a partir de quantos por cento de penetração de trinca é necessário para de 10% não valer a pena. Ó, a partir de 106% de trinca, ainda é uma trinca razoável, digamos assim. Se tem um bruxo junto, né, que nem a gente viu da última vez, já vai ferrar bastante se eles combarem direitinho. Então nesse caso a defesa
a defesa mágica, 20%, vai ser melhor ainda contra o... Mesmo que tu esteja potado, contra o combo de bruxo e samurai. Agora vamos potar um pouco mais. Vamos chegar no nível hardcore de pot aqui daqui a pouco. Ele deixou aqui os nomes tudo certinho, né? Panqueca eu já conhecia, pedra também. Essa coxa eu nunca ouvi falar na vida, mas enfim. 5%. Defesa de Kitsune 10%. E baguete especial 5%, ou seja, mais 20% nesses 3 consumíveis. Esse último que ele me passou é só defesa física, então eu vou desconsiderar. Então, nossa defesa adicional, ó. Então, vamos adicionar aqui mais 20, vai ficar 1.24. Vamos até o limite aqui ver quanto por cento de trinca precisa. Vai chegar nos 98% de PEN e a 20% mágico ser melhor que essa aqui. Precisa de 127% de trinca, ou seja, não é um desafio tão grande assim para um bruxo e para um samurai, mas eles vão ter que conseguir combar uma série de coisas juntas. Por exemplo, os 32% do chapéu, os 25% da skill vai dar 57, mais 61 que dá 108, né? Não, mais 61 dá 118. Então na real é só a skill do bruxo, a skill do samurai, o chapéu ativar e sei lá, um cajado ali. Um cajado do 85, o lendário lá, que dá 20% de trinca. Se eles combarem tudo isso, já 20% vai estar valendo mais a pena. Eu achei que os resultados iam dar um pouco diferentes, na real, porque vocês viram que deu uma folguinha ali para 10% redupen. Mas eu acredito que no caso do Shinobi aqui, vai ser melhor eu estar utilizando a de 20% defesa mágica, porque mesmo potado um combo um pouco mais sofisticado, digamos assim, de bruxo com samurai, que ele vai ter que entrar ou uma relíquia ali, né, que é 5%, eu acho. Aí no caso seria 118 mais 5% dá 118, 123. Se tivesse uma relíquia que procasse 2 vezes ali, já daria os 128% de trinca ali que precisa, tá ligado? Então, agora vamos supor que tá com buff de profeta. Deixa eu só ver aqui no jogo quanto é que é o buff de profeta no... Eu acho que com buff de profeta aí virou outra coisa, tá ligado? Dá 28% de defesa mágica adicional. Tá quase acabando o tempo da câmera ali. Então seria mais 28 aqui e daria 8, 14, 52. E aí precisaria de 155 fucking por cento de trinca pra defesa mágica ser sempre melhor ali no gráfico com relação ao samurai, tá ligado? Então, enfim, eu acho que eu não preciso esconder minha opinião aqui, depois que vocês já viram toda essa análise. Acredito que vocês já tenham potencial para estar descobrindo por si mesmo qual vai ser a melhor para vocês. Eu preferiria que é de 20% mágico mesmo. Realmente. Agora se eu começar a apanhar muito pros... Se mesmo com o peito de 20% eu estiver apanhando pros Prime e pros TC, daí eu vou ter que repensar essa narrativa aí, tá ligado? Mas a princípio eu gostei mais da de 20% mágico mesmo. Que mesmo potado, claro que para entrar tudo isso dali de trinca é um pouco difícil, mas não é nada impossível, tá ligado? Por fim, cara, eu não tava sabendo como salvar direito aqui o arquivo do GeoGebra, mas eu descobri, deixa eu só gravar, GFPT,
GFPT, ah, foda-se. Vai ser, o nome do arquivo vai ser GFPT GeoGebra. Pronto. Eu vou gravar aqui, ó, GFPT GeoGebra. E aí vocês podem estar importando esse arquivo aí, eu vou upar, sei lá, no Mega ou no Drive. Aí vocês baixam o arquivo, baixam o programa, o GeoGebra, tá? É um software gratuito. E aí, eu já gravei, meu filho. Foda-se. E aí tem um segredinho aqui, ó, porque só tu abrir o arquivo assim, eu tava com essa dificuldade, né? Eu achava que eu tava salvando errado, mas eu não tava. Tipo assim, no software anterior, na versão 5.0, tu abria e ele vinha direto já com o arquivo aberto. Aqui não, ele vem em branco. Mas daí para tu abrir o arquivo, tu tem que vir aqui, ó, nesses três coisinhas, clicar em abrir, clicar nessa pastinha aqui e escolher o arquivo. No caso aqui já tava, porque eu já tinha usado antes, né, para saber. Aí tu clica no arquivo e clica em abrir. E aí ele carrega tudinho, finalmente, tá ligado? Então vocês podem estar pegando tudo isso que eu construí e não precisa ter o trabalho de construir também. Vocês podem só pegar o meu arquivo e abrir ele no software. O meu software aqui, cara, ele é a versão 6.0.587. Eu acredito, não tenho certeza, que qualquer versão do software a partir do 6, né, ele vai reconhecer esse arquivo ali, tá? Pra tu tá abrindo. Mas eu não tenho certeza. Qualquer coisa, baixa a versão igualzinha à minha, pesquisa lá. É GeoGebra 6.0.587 e baixa lá. E aí tu vai conseguir abrir meu arquivo. E aí vocês colocam os dados de vocês, descobre a defesa base de vocês, a defesa adicional, os pontos de defesa ali. Vocês podem ver que o meu char não é full, dava para considerar outras coisas. Se eu tivesse uma montaria 5 estrelas eu teria mais vontade, mais defesa base, trono, etc. O que mais? Meu arquivo é 5K, dá pra ter o 6K, daqui a pouco vai vir os outros lá com até 13K. E que mais? Não sei. O meu emblema ali, que né, eu já considerei o 16, mas enfim. Meu char não tá totalmente full. Tem gente que usa a anima de defesa mágica. E eu descobri que a de defesa mágica ela vai pro base também. Eu vou estar botando aí na tela para vocês verem que ele aumenta mais do que aquilo que diz, ou seja, a porcentagem adicional ele está caindo naquele coisa, que quer dizer que aquilo vai para o defesa base. E eu também testei aquele buff da ilha e ele vai para pontos de defesa adicional mesmo, aqueles 240 é exatamente 240 que vai adicionar na tua defesa. Então quando vier não fica tão triste, porque pelo menos é uma defesa que é intrincável com as trincas normais, só no caso a penetração que vai ser a única coisa que vai estar ignorando aqueles pontos ali. Eu esqueci de considerar o buff de gorda mais 5% ali, né? Mas enfim, acho que já deu pra ver que os comportamentos tudo direitinho lá. Enfim, espero que tenham gostado aí da parte 2 do vídeo. E pros gringos eu vou estar legendando em inglês, tá? Pelo próprio bagulho do YouTube, porque ele já deixa as caixinhas tudo direitinho ali, é só escrever, tá ligado? No Vegas, eu que tenho que pôr a caixinha ali, sincronizar direitinho e escrever. Então, enfim. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like e se inscreve no canal se não está inscrito e ativa o sino se já é inscrito e não ativou e quer receber notificação. E deixa um comentário aí caso queira adicionar alguma coisa à discussão, beleza? Então é isso, valeu aí galera, falou!